Bom, hoje a gente vai seguir falando da máquina social primitiva, né, que opera por codificação e que opera uma espécie de escrita da crueldade diretamente sobre os corpos, né? Diretamente na pele. Então, nesse sentido que o Deleuze e Guattari dizem que algo que é mais originário na sociedade primitiva não é propriamente a troca, mas a marcação. Isso é, o Deleuze e Guattari vão contra o Lévi-Strauss, por exemplo, que chegou a sugerir que o que era universal às sociedades era esse princípio da troca, né? Por exemplo, questão do interdito ao incesto explicado como uma dinâmica proveniente da economia de mulheres, né? Da troca de mulheres. Então, Deleuze e Guattari vão dizer que não, que o mais originário nessa máquina social primitiva é a marcação dos corpos. A marcação dos corpos cria séries que têm relação com hierarquia, que têm relação com famílias, têm relação com funções sociais. É aí que entra em jogo esse tema bem interessante, me parece, das tatuagens, das escarificações, das circuncisões, da maquiagem, da pintura, do nome. Tudo aquilo que se escreve sobre um corpo, se inscreve na pele. Então, eu vou passar um pouco por esses processos para a gente entender como que eles operavam uma espécie de coletivização de fluxos. Coletivização que passava por séries. Todos aqueles que são marcados de tal modo é porque passaram determinado limiar. Seja um processo iniciático, o ritual, por exemplo, muito conhecido nosso, do batismo. É a inscrição de um nome. É um momento simbólico em que é dado um nome a alguém, é atribuído um nome a alguém. E, no entanto, esse nome, mesmo antes do nascimento de alguém, ele já é cogitado, ele já é preparado. Já há uma espécie de produção desejante dos pais em torno da criança, né? Então, esse nome já é simbolicamente investido. Por muito tempo foi comum que os filhos recebessem os mesmos nomes dos pais, né? Daí que em linhagens reais, por exemplo, tinha primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e daí por diante. É como se fosse a mesma pessoa. É como se aquele nome encerrasse funções, identidade, o que alguém pode ser, o que alguém deve ser. Tem uma frase do Derrida que está no livro Conversa sobre a Hospitalidade, em que ele diz assim: um nome próprio não é nunca puramente individual. Então a gente tem essa inocência de achar que o nome nos designa, né? Este sou eu. E, no entanto, esse nome envolve o campo social inteiro, envolve expectativas, envolve a mitologia, a religião, a etimologia. Eu vou dar exemplos práticos para vocês. Assim que a gente encontra alguém, que a gente conhece alguém, uma das primeiras perguntas que a gente faz é: qual é o seu nome? Outra pergunta: de onde você vem? Isso estabelece uma dinâmica a partir da hospitalidade, né?
É como se a hospitalidade passasse a ser condicionada ao seu nome, quem você é, de onde você vem, para saber se você é aceito ou não em determinado espaço. Então, em cidades pequenas, isso é muito mais forte, né? É ainda mais forte. É o filho de fulano. Eu escrevi um conto que eu dei o título de Filho de Famoso. E esse filho de famoso, ele é condicionado, a personalidade dele, a partir dos pais. Mas, na verdade, gente, se a gente for levar ao ponto radical, todos somos filhos de famosos. Porque todos os nossos pais sempre nos precedem. Antes, a gente é conhecido, antes de ser conhecido pelo nosso nome, a gente é conhecido pelo nome dos nossos pais. Então, todos nós, em algum momento, fomos conhecidos pelo filho de fulano. Então, esse nome, que é um atributo simbólico, que desce, então, sobre o corpo, ele nos precede, ele precede o nosso corpo. Ele diz sobre a aceitação ou não desse corpo em determinados espaços. Certos nomes são aceitos em alguns espaços e rejeitados em outros. E aí tem a questão da rivalidade entre famílias, famílias malquistas, famílias benquistas, né? Mas, de alguma maneira, eu diria para vocês que o nome é sempre algo a ser ultrapassado para que a gente adquira a nossa própria singularidade. Enquanto o nosso nome estiver vinculado à nossa família, nós não teremos condição de escolha. Nós teremos que seguir o ideal de homem, ou de mulher, ou de pessoa que é vinculado por aquela família. O Jorge Bataille dizia assim: eu escrevo para apagar o meu nome. Então, a escrita dele é uma experimentação, uma exploração que visa levá-lo além dos próprios limites de si mesmo, além do que ele achava que era, do que ele achava capaz, além daquilo que era permitido a ele pela linhagem familiar. Percebem como que o nome é coletivo, como que ele nos vincula a linhagens, a hierarquias, a classes sociais? O nome atribuído a um corpo faz desse corpo um corpo social e um corpo simbólico. Aquele que é nomeado é o contrário do anônimo. Aquele que não é nomeado, aquele que não tem nome, aquele que é impessoal, que chega sem ser esperado. Na verdade, a vida o tempo todo nos exige que nós possamos receber o anônimo, né? Porque nem sempre as condições que a gente coloca, as condições sociais, as condições morais vão de par com a nossa paixão, né? Com o nosso patos. É um tema recorrente na literatura, essas pessoas que chegam sem nome em algum lugar, esses anônimos, que chegam e colocam tudo de pernas para o ar, criam um caos no interior da família, da estrutura, da casa.
Então, o nome é uma dessas marcações que coletivizam o nosso corpo e os nossos órgãos. O caso da circuncisão praticado pelo povo judeu e entre outros povos, ele tem um caráter misto já entre a máquina social primitiva e a máquina social bárbara, porque o compromisso ali não é ligado a linhagens, a famílias, a hierarquias. Ali é o compromisso de um povo inteiro, que chama-se a si mesmo de povo eleito, para com um Deus único. Então, a circuncisão me parece ser uma mistura dessas codificações primitivas já com um elemento bárbaro, com um elemento de uma sobrecodificação, de um Deus único, de um povo eleito, de um destino diferido, adiado, né, para depois dessa vida. As tatuagens, nesses contextos tribais, nesses contextos primitivos, têm a função de marcar fases de uma vida, lugares da hierarquia a que se subiu, lugares a que se é permitido entrar ou que não se é permitido entrar. A tatuagem é uma marcação sobre a pele e, ao mesmo tempo, é um atributo incorporal, que diz sobre o que aquele corpo pode, do ponto de vista do coletivo em que ele vive. Que aquele coletivo lhe permite, que aquele coletivo lhe incita até a fazer. É como que o papel dele, a função dele, tem uma marcação visível, mas que implica elementos invisíveis, atos, submissões, ritos, cerimoniais. Então, a tatuagem não tinha, como hoje, muitas vezes, um caráter mais estético, né? Ligado à beleza e sem simbolismo, digamos assim. Era um símbolo, e um símbolo não apenas individual. Hoje também há essa questão do símbolo, mas são símbolos individuais, são símbolos aqui, o que aquele símbolo significa para aquela pessoa, ou o que aquele símbolo significa de um ponto de vista meio universal, né, da leitura do símbolo. Entre os primitivos, o símbolo fazia uma vinculação a determinado Deus, a determinada família, a determinada linhagem de sacerdotes que veneravam tal Deus. Então, essa marcação, ela determina um poder de afetar e ser afetado daquele corpo. Ela é como que a expressão simbólica desse poder, que é incorporal. Eu vou ler uma citação do Foucault, que está no livro, no texto dele chamado O Corpo Utópico, em que ele fala sobre a máscara, a pintura e a tatuagem. Ele diz assim: o corpo é também um grande ator utópico quando se trata de máscaras, de maquiagem e de tatuagem. Mascarar-se, maquiar-se, tatuar-se não é exatamente, como se poderia imaginar, adquirir outro corpo, simplesmente um pouco mais belo, melhor decorado, mais facilmente reconhecível. Tatuar-se, maquiar-se, mascarar-se é, sem dúvida, algo muito diferente. É fazer com que o corpo entre em comunicação com poderes secretos e forças invisíveis.
Máscara, signo tatuado, pintura, depositam no corpo toda uma linguagem enigmática, linguagem cifrada, secreta, sagrada, que evoca para este mesmo corpo a violência do Deus, a potência surda do sagrado, ou a vivacidade do desejo. A máscara, tatuagem e pintura instalam o corpo em outro espaço, fazem-no entrar em um lugar que não tem lugar diretamente no mundo. Fazem deste corpo um fragmento de espaço imaginário que se comunicará com o universo das divindades ou com o universo do outro. Por ele, seremos tomados pelos deuses ou seremos tomados pela pessoa que acabamos de seduzir. De todo modo, a máscara, a tatuagem, a pintura são operações pelas quais o corpo é arrancado de seu espaço próprio e projetado em um espaço outro. Então vejam que esses elementos eles têm uma força de comunicação, forças de comunicação com poderes secretos, enigmáticos, que são coletivos, que são exteriores a ele. Quando se fala aqui nos deuses, a gente pode pensar como forças extrapessoais. Um exemplo, talvez seja um livro que eu ainda vou trazer aqui, é um livro muito bonito, assim, chama Salammbô, do Flaubert. É um livro que se passa em Cartago, né, que é uma cidade que é proveniente de uma colonização fenícia. Então tem os mesmos deuses fenícios, né, com outros nomes. Então, em Cartago, o deus da guerra é Moloque. E a deusa do amor, da fertilidade, é Tanit, que corresponde à deusa fenícia Astarté. Quando esses deuses intervêm numa guerra entre Cartago e os mercenários, que antes eram mercenários da própria Cartago, o Flaubert dá a entender que quem conduz a guerra, que quem catalisa, quem faz com que a guerra aconteça são os deuses, Moloque e Tanit. Só que, na medida em que a gente faz uma leitura não religiosa, a gente pode entender que os deuses ali implicam as paixões. Moloque tem a ver com a raiva, com a guerra, com o ódio, com a disputa, com a destruição. Quando Moloque baixa sobre os homens, é que eles estão tomados por uma paixão destruidora. Por outro lado, quando Tanit entra em cena, é que o amor está fazendo o seu secreto trabalho. Então, esses deuses com os quais se comunica por meio das máscaras, dos nomes, da tatuagem, das pinturas, são paixões extrapessoais. Os deuses, desse ponto de vista imanente, são paixões, eles são imanentes, eles estão sobre a terra. Eles não estão num céu transcendente. Eles são fluxos que nos atravessam. São forças, poderes secretos que nos tomam. Eu vou ler uma
conversa aqui entre um homem e uma mulher. Esse homem, que é um mercenário que antes lutava por Cartago, ele se voltou contra a cidade porque ele se apaixonou pela filha do Amílcar, que é um general da cidade. E ele movimentou uma guerra em que morreram milhares de homens por essa mulher, para ter essa mulher. Para ter ela para si. E a gente vê que dentro dele, alternadamente ou simultaneamente, operam os dois deuses, Moloque e Tanit. Não podendo consumar o amor por essa mulher, Tanit não permitindo que eles se juntassem, já que ele era um soldado raso, um plebeu ali, ela uma mulher nobre, a partir da frustração dele, na impossibilidade de possuí-la, o amor vira ódio. Tanit dá lugar a Moloque e ele devasta cidades, regiões. Então, eu vou ler um trecho em que mostra a possessão dele por Moloque, a possessão dele por esse deus. Primeiro ela diz: vi-te uma noite ao clarão de meu jardim, a arder, entre taças fumegantes e meus escravos degolados. E tua cólera era tão forte que saltaste para mim e tive que fugir. Depois um terror assolou Cartago. Proclamavam-se a devastação das cidades, o incêndio dos campos, a matança dos soldados. Foras tu que os perderas, tu que os assassinaras. Odeio-te. Teu nome apenas me corrói, como um remorso. És mais execrado que a peste e a guerra romana. As províncias estremecem ao teu furor. Os campos estão cheios de cadáveres. Segui o rastro de tuas fogueiras como se caminhasse atrás de Moloque. Matou, ergueu-se de um salto. Colossal orgulho inflava-lhe o coração. Sentia-se içado, à altura de um deus. Narinas frementes, dentes cerrados, ela continuava. Como se isso não te bastasse, ao sacrilégio, foste à minha casa durante meu sono, todo coberto com o Zaif. O Zaif é o manto da deusa, o qual esse cara roubou. Tuas palavras não as compreendi, mas bem via que me queria arrastar para algo de espantoso, ao fundo de um abismo. Matou exclamou, torcendo os braços. Não, não, era para dar-te, para te entregar. Parecia-me que a deusa deixara seu manto para ti, e que ele te pertencia. Em teu templo ou em tua casa, que importa? Não és onipotente, imaculada, radiosa e bela como Tanit? E com um olhar pleno de infinita adoração. A não ser, talvez, que seja a própria Tanit. Eu, Tanit? Dizia consigo Salambô. Calaram-se. Ao longe ribombava o trovão. Carneiros baliam, assustados pela tempestade. Oh, aproxima-te, continuou ele. Aproxima-te, nada receis. Outrora eu não passava de um soldado confundido na plebe dos mercenários, e mesmo tão dócil que carregava lenha às costas para os outros. Quero lá saber de Cartago. A multidão de sua gente agita-se como que perdida no pó de tuas sandálias, e todos os seus tesouros, com as províncias, as frotas e as ilhas, não me atraem como o frescor de teus lábios e a curva de teus ombros. Mas eu queria arrasar-lhe as muralhas para alcançar-te, possuir-te, de resto, esperando vingar-me. Agora esmago os homens como conchas e atiro-me às falanges, afasto as sariças com as mãos, detenho pelas ventas os corcéis. Uma catapulta não me mataria. Oh, se soubesse como em plena guerra penso em ti. Às vezes, a recordação de um gesto, de uma prega de teu vestido, de súbito me invade e me enleia como uma rede. Enxergo teus olhos nas chamas das faláricas e no ouro dos escudos.
Ouço-te a voz no fragor dos símbolos. Volto-me, não estás ali. Então mergulho de novo na batalha. Levantava os braços, onde as veias se entrecruzavam como a era na ramagem das árvores. Suores corria pelo peito, entre os músculos rijos, e a respiração sacudia-lhe os flancos com seu cinto de bronze, guarnecido de correias, que lhe pendiam até os joelhos, mais firmes que mármore. Habituada aos eunucos, Salambô pasmava com a força daquele homem. Era o castigo da deusa, ou a influência de Moloque, que em torno dela circulava, nos 5 exércitos. Uma lassidão a oprimia. Com estupor, escutava o grito intermitente das sentinelas que se respondiam. As chamas da lâmpada vacilavam sob as lufadas de ar quente. Grandes relâmpagos entravam por momentos. Depois a obscuridade aumentava, e ela só via as pupilas de Matô como 2 brasas na noite. Sentia bem, no entanto, que uma fatalidade a cercava, que atingia um momento supremo, irrevogável, e, num esforço, voltou ao Zaif, erguendo as mãos para agarrá-lo. — Que fazes? Exclamou Matô. Ela respondeu com placidez. — Volto para Cartago. Ele adiantou-se, cruzando os braços, com um ar tão terrível que ela ficou imediatamente como que pregada pelos calcanhares no chão. — Voltares para Cartago? Balbuciava, e repetia, rangendo os dentes. — Voltares para Cartago? Ah! Vinhas para buscar o Zaif, para vencer-me e depois desaparecer. Não, não, pertences-me, e ninguém agora te arrancará daqui. Não esqueci a insolência de teus grandes olhos calmos e como me esmagava com a altivez de tua beleza. Agora é a minha vez. És minha cativa, minha escrava, minha serva. Chama, se quiseres, teu pai e seu exército, os anciãos, os ricos e todo o teu execrável povo. Sou o senhor de 300.000 soldados. Irei buscar mais na Lusitânia, nas Gálias e nos confins do deserto. Derrubarei tua cidade, queimarei todos os seus templos, as trirremes vogarão em vagas de sangue. Não quero que dela reste uma só casa, pedra ou palmeira. E se me faltarem homens, atrairei os ursos das montanhas e impelirei os leões. Não tentes fugir, mato-te. Lívido, os punhos crispados, fremia como uma harpa, cujas cordas vão estalar. De repente, soluços o sufocaram, e caindo de joelhos. Ah, perdoa-me, sou um infame, e mais vil que os escorpiões, que a lama e o pó. Vejam a virada aqui, da raiva dele para o amor de novo. Ainda há pouco, enquanto falavas, teu hálito passou-me pela face, e eu deleitava-me como um moribundo que bebe estendido à beira de um regato. Esmaga-me contanto que eu sinta teus pés. Maldize-me contanto que eu ouça a tua voz. Não te vais, piedade, amo-te, amo-te. Estava de joelhos no chão diante dela e cingia-lhe o corpo com os braços, a cabeça para trás, as mãos errantes. Os discos de ouro que lhe pendiam das orelhas luziam-lhe no pescoço bronzeado. Grandes lágrimas rolavam-lhe nos olhos, semelhantes a gotas de prata. Suspirava de uma forma acariciante e murmurava palavras vagas, mais leves que a brisa, e suaves como um beijo. Salambô sentia-se invadida por um torpor em que perdia toda a consciência de si mesma. Algo a um tempo íntimo e superior, uma ordem dos deuses a forçava a abandonar-se-lhe. Nuvens a soerguiam, e desfalecente deixou-se cair no leito, sobre a pele de leão. Matô agarrou-lhe os calcanhares, a correntinha de ouro partiu-se, e as 2 extremidades, pulando, bateram no pano, como 2 víboras saltitantes. O Zaif caiu, envolvendo-a. Ela percebeu a face de Matô curvando-se sobre seu peito. Queimas-me, Moloque. E os beijos do soldado, mais devoradores que labaredas, percorriam-na. Sentiam-se como que arrebatada num furacão, presa na força do sol. Ele beijou-lhe os dedos das mãos, os braços, os pés,
e de ponta a ponta as longas tranças do cabelo. Leva-o, dizia, que me importa? Leva-me com ele. Abandono o exército, renuncio a tudo. Para além de Gades, a 20 dias de mar, há uma ilha coberta de ouro em pó, verdor e pássaros. Nas montanhas, grandes flores, cheias de perfume fumegantes, balançam-se como eternos incensórios. Nos limoeiros, mais altos que cedros, serpentes cor de leite, fazem com os diamantes das faces tombar os frutos na selva. O ar é tão suave que impede a morte. Hei de encontrá-la, verás. Viveremos nas grutas de cristal, talhadas no sopé das colinas. Ninguém ainda a habita, e serei o rei do país. Limpou-lhe a poeira dos coturnos, quis que ela chegasse aos lábios um quarto de romã. Ajuntou roupas por trás de sua cabeça para fazer-lhe uma almofada. Procurava os meios de servi-la, de humilhar-se. Estendeu-lhe até mesmo sobre as pernas o zanife, como se fosse um simples tapete. Tens ainda, dizia, aqueles chifrezinhos de gazela? Onde estão pendurados teus colares? Hás de dar-mo, gosto deles. Falava como se a guerra estivesse terminada. Risos de alegria lhe escapavam, e os mercenários, Amílcar, todos os obstáculos, já agora haviam desaparecido. A lua deslizava entre duas nuvens. Viam-na por uma abertura da tenda. Ah, quantas noites passei a contemplá-la! Parecia-me um véu que te ocultasse o rosto. Olhavas-me através dele. Tua lembrança misturava-se a seus raios. Não vos distinguia mais. E com a cabeça entre seus seios, chorava abundantemente. É, pois, este, pensava ela, o homem formidável que faz tremer Cartago? Matô adormeceu. Desprendendo-se, então, de seu braço, ela pôs um pé no chão e viu que a correntinha estava quebrada. Acostumavam-se as virgens das grandes famílias a respeitar essas peias como algo quase religioso, e Salambô, enrubescendo, enrolou nas pernas os 2 pedaços da corrente de ouro. Cartago, Megara, sua casa, seu quarto e os campos que atravessara redemunhavam-lhe na memória em imagens tumultuosas e todavia nítidas. Mas um abismo imprevisto recuava-as para longe dela, a infinita distância. A tempestade passava, raros pingos de água, estalando um a um, faziam oscilar o teto da tenda. Matô, qual ébrio, dormia deitado de lado, com um braço para fora do leito. O diadema de pérolas subira um pouco, descobrindo-lhe a fronte. Um sorriso entreabria-lhe os dentes, que brilhavam entre a barba negra. E em suas pálpebras semicerradas havia uma silenciosa e quase ultrajante alegria. Bom, a parte que eu queria trazer já li. Primeiro, esse homem foi tomado por Moloque, foi tomado por esse deus da guerra. Ele foi tomado pela raiva, pela cobiça. Quando essa mulher deu a ele uma bebida num jantar dos mercenários na cidade de Cartago. Ela ofereceu a ele uma taça de vinho. E alguém disse a ele que na terra dele, um gaulês disse a ele que na Gália, quando uma mulher oferece uma taça a um homem, é que ela quer se entregar a ele, é que ela quer se deitar com ele. E por causa dessa situação, se desenrolou uma guerra. Então, ele está movido aqui por uma força que é extrapessoal, por uma paixão que atravessa o campo coletivo. É a cobiça, é a raiva. É o desejo de fazer a guerra, de conquistar pela guerra. Só que em algum momento, vejam só, ele acaba de dizer o seguinte: não quero que dela reste, ele está falando de Cartago, não quero que dela reste uma só casa, pedra ou palmeira. E se me faltarem homens, atrairei os ursos das montanhas e impelirei os leões. Não tentes fugir, mato-te. Até aqui ele está tomado por Moloque. Em seguida, lívido, os punhos crispados, fremia como uma harpa, cujas cordas vão estalar.
De repente, soluços o sufocaram e caindo de joelhos. Aí ele começa a pedir para ela perdoá-lo. São as paixões oscilando dentro desse homem, são os deuses oscilando dentro dele. E vejam só, quando a lua surge no céu, entre a abertura da tenda, vejam só, a lua deslizava entre duas nuvens, viam-na por uma abertura da tenda. E ele diz: quantas noites passei a contemplá-la, parecia um véu que te ocultasse o rosto. Olhavas-me através dele. Tua lembrança misturava-se a seus raios, não vos distinguia mais. E com a mão entre seus seios, chorava abundantemente. Então, esse homem que queria tomá-la à força uns minutos atrás, agora parece uma criança, digamos assim, humilhando-se diante da mãe, ou um amante humilhando-se diante da mulher amada. E no momento em que a lua aparece, logo após isso ele dorme. A lua aqui é o símbolo de Tanit também. Aqui é o símbolo do amor, da fertilidade. E, no entanto, nesse momento, ao sobrepujar Moloch, Tanit o faz adormecer. E é então que ela pode roubar de volta o Zanif e sair da tenda dele, onde ela estava confinada. Então, só para mostrar para vocês o que essas tatuagens, o que essas escarificações, o que esses nomes próprios, eles convocam na ordem do coletivo, na ordem do extrapessoal. Quando Foucault fala que essas tatuagens, que essas maquiagens, essas pinturas convocam sobre alguém a força do Deus, a força dos deuses, ou seduzem o outro, são essas forças coletivas que estão em jogo. Forças coletivas é um conceito do Marcel Mauss que se refere ao maná também, né? É a força coletiva, as forças afetivas das pessoas. Há uma espécie de invólucro psíquico que liga todas as pessoas para além dos corpos. E é por aí que passam as paixões, é por aí que passam os afetos. Então, esse homem que era um mercenário líbio, e se chamava Matô, ele se torna também, ao catalisar sobre si as forças coletivas que estavam frementes entre os mercenários, ele torna-se também Moloch, ele torna-se o próprio deus da guerra. E ela encarna Tanit, essa deusa do amor, essa deusa da fertilidade, que rouba a alma dele e faz com que ele mobilize céu e terra contra Cartago. Mas do mesmo jeito que Tanit permitiu que Salambô o seduzisse, Tanit agora também vem em auxílio de Cartago. E faz com que esse homem adormeça. O amor faz com que ele adormeça no momento certo, no momento oportuno. E ela então pode fugir. Então, tentando trabalhar essa questão dos deuses de um ponto de vista imanente, eu diria que os deuses são as paixões, são os afetos, são os acontecimentos extrapessoais que circulam entre os corpos. Os deuses são signos. Os signos possuem uma energia luminosa. Bom, era um pouco isso que eu queria trazer quanto a esses processos aí que envolvem o coletivo. Agora, se vocês tiverem questões, comentários, para a gente tentar esclarecer um pouco melhor alguns pontos. João, eu retomo, né, aquelas questões que eu gosto de trazer, da questão da física, das ondas, né, dos movimentos, todo movimento, né, uma onda,
E são frequências, né? Cada onda tem suas... Então, essas composições né, que você fala, dos afetos, das paixões, do extrapessoal, né? Eu consigo pensar assim, até para, né, entender o processo, né? Através dessas ondas mesmo geradas, né, por esses movimentos todos, por esses fluxos, né? E que acabam, né, em função de certas frequências que são, né, aí, né, são complementares, que se somam, digamos assim, né? Elas ganham força, ganham maior potência, ganham, né, gerando né, essas forças mesmo, né? Eu acho interessante, para mim fica até mais claro, até me facilita o entendimento. Uhum. Vou tentar seguir essa sua colocação da seguinte forma. Vejam só, Cartago havia empregado esses mercenários por muitos anos nas guerras púnicas, nas guerras contra Roma. Só que na volta da guerra, Cartago saiu perdendo a guerra para Roma e a República, os anciãos lá do conselho, recusaram o pagamento aos mercenários. Pagaram pouco dinheiro do que deviam e mandaram os mercenários embora para as casas deles. O Amílcar, nesse momento, que é o grande general de Cartago, ele está sumido, ninguém sabe onde ele está. Após a derrota, ele desapareceu. Então, ele que havia feito as grandes promessas aos mercenários. E o conselho se recusa a cumprir as promessas do Amílcar e manda todo mundo embora. É nesse momento que eles fazem uma grande festa para os mercenários nos jardins do Amílcar. Os mercenários começam uma gigantesca confusão lá. E então a filha do Amílcar, chamada Salambô, para tentar acabar com aquela confusão, ela vai até eles e clama a eles para pararem com aquilo. E nisso ela dá a um dos soldados uma taça de vinho, né? E esse acontecimento, entre outros, meio que se ligam em relações que o Cícero, que é um escritor romano da linhagem estoica, chama de confatalidade. São acontecimentos que ressoam uns nos outros. São acontecimentos que o Jung chama de acausais ou de sincronicidade. São acontecimentos que a gente não explica como, mas eles ressoam uns nos outros para formar um grande acontecimento. Então, tem algumas coisinhas aqui, alguns acontecimentos que se ligam. Por exemplo, essa taça que a Salambô dá a esse homem. A gente poderia dizer que é Tanit agindo aqui, pregando uma peça, né, nas pessoas aqui. Por outro lado, tem uma outra coisa que acontece em algum momento, que um dos homens começa a ter um ataque epilético. No momento em que esse cara começa a ter um ataque epilético, um outro, que é um cara que está produzindo intrigas ali, os pêndios, um cara que quer a guerra, ele fala que esse homem que está tendo um ataque epilético, ele foi envenenado por Cartago. Então é outra relação acausal, é outra coisa que o Jung chamaria de sincronicidade. São acontecimentos que vão se ligando para produzir um grande acontecimento, no caso aqui a guerra, né? E quando esse cara, esse soldado, o matou, ele se apaixona pela Salambô, na verdade, ele está catalisando sobre si a frustração, a raiva e as exigências de todos os soldados. É a questão das ondas. Ele catalisa sobre si todas essas ondas, toda a frustração, toda a raiva contra Cartago, contra o Amílcar, que havia prometido terras, ouro, mulheres a esses homens. E o matou, então, um homem forte, corajoso, ele concentra sobre si essas frustrações e vai buscar o maior tesouro de Cartago. A filha do Amílcar, Salambô, a virgem mais nobre da cidade, né? Então é uma catalisação das energias, das ondas, das frustrações, do ódio, né? A ponto da raiva dele ser tão grande que ele diz que vai recrutar meio mundo. Se os homens acabarem, ele vai recrutar os ursos, as feras, os leões, né? Esse homem está fora de si, ele está tomado pela força do Deus, de Moloque, que no caso aqui é a raiva, é a guerra.
É nesse sentido que os afetos são extrapessoais, eles circulam entre os corpos. É por isso que eles podem passar através da arte também. Na psicanálise, a gente tem o conceito de envoltórios psíquicos. Os grupos criam entre si envoltórios psíquicos, que implicam poderes, exigências, interditos, prescrições. Talvez essas escarificações, essas tatuagens, essas pinturas, o que eles criam são esses espaços incorporais, esse lugar sem lugar. Isso que o Foucault chama de utopos. O topos é o lugar, o topos é o fora do lugar, é o lugar sem lugar. É aquilo que não é corpo, que não é presença. Porque é uma presença de outra ordem, né? É uma presença desse incorporal, desse invisível. Na psicanálise, a gente colocaria nos registros do imaginário e do simbólico, né? Isso que não é corpo. Essas forças que não são da ordem do corpo, mas criam compromissos, né? Imaginários, simbólicos, tem a ver com a linguagem, tem a ver com as imagens. Mas também, né, se fala na psicanálise, mas a questão do real também vai passar por aí. Né, de forças, de composições, né, que vem de um extrapessoal também, né? Bastante bem, no real também, não só no simbólico e imaginário, não acho? Uhum. É porque aqui é uma questão de subordinação, de quem subordina quem, né? Quando o real subordina o imaginário e o simbólico, essas imagens, essas palavras estão a serviço da pulsão. Essas forças se aliam à pulsão, ou a pulsão cria uma prática de aliança, melhor dizendo. Por outro lado, quando essas forças subordinam a pulsão, a gente está dominado pelo que na psicanálise a gente chama de grande outro, né? Por isso que Rolando Barthes diz, a linguagem é fascista. Porque a linguagem, gente, de saída, ela nos precede, ela é uma espécie de vírus. A gente nasce falado, a gente nasce sendo falado pelo outro. Então, até você conquistar um dizer singular, o que o Peirce chama de a microlíngua, ou a língua indígena de cada um, Deleuze e Guattari chamam a língua menor, a gente é falado, né? Barthes falava, a língua é fascista não pelo que ela obriga a dizer, ou melhor, não pelo que ela nos impede de dizer, mas pelo que ela nos obriga a dizer. Então, a gente é incitado a falar. Tudo que a gente fala, a princípio, é social, é condicionado, né? Até que a gente arranque essa língua menor da língua mãe, da língua materna. Me parece que no juízo de Deus, lá que o Arthur traz, né, na leitura do Deleuze, quando ele fala em significado, é isso, né? Que a língua nos dá já a linguagem, né, nos dá um significado, né, e que você acaba sendo, né, determinado ou direcionado ou influenciado, né, por esse significado. A nível da linguagem, o que a gente chama de exercício de prática pulsional corresponde à criação de um dizer inteiro dessa microlíngua, né? O Barthes diz que a única linguagem que não é fascista para ele é a literatura, né? Aqui eu colocaria ao lado da literatura essa língua que a gente vai arrancar de um processo analítico, que a gente vai construir a partir de um processo analítico, né? O que a gente chama na psicanálise de formações do inconsciente são essa microlíngua funcionando, são ensaios da língua menor. É através desse rastro que a gente vai construir o nosso dizer. Que são as singularidades, né? O singular de cada um. Exato. O Peirce Schiavon chega a dizer que um lapso de linguagem é uma autorização do inconsciente, é uma autorização da pulsão. A gente precisa seguir esse rastro.
porque é a língua menor vindo à tona. Ou você recusa ela e não quer escutar, ou você a traz à tona e torna o que é um lapso, ou seja, um ensaio ainda de sublimação, um ato, por exemplo, esclarecido. Uma poesia. A poesia é o esclarecimento do lapso, né? A linguagem, a literatura é o esclarecimento das formações do inconsciente. É essa microlíngua praticada. Não é mais um ensaio da microlíngua. É a microlíngua afinada, sofisticada. E isso se estende à arte, né, em geral, né? Claro. Sim, Né? com Uma certeza. pintura, um filme. Com certeza. Uma pintura é também, enquanto meio de expressão, a criação aí dessa microlíngua. Digamos que a pulsão, enquanto afirmação vital, enquanto persistir no próprio ser, persistência do desejo, ela tem uma faceta que é uma faceta de autoexpressão, que é o dizer. Ao mesmo tempo que o desejo se afirma, avalia, ele se expressa. Lembrando isso que está trazendo essa questão, né? Aquela questão da esquizofrenia, né? Quando ela deixa de ser patológica para o nosso conceito, né? Social e, né? É porque ela consegue, me imagino eu, que ela está conseguindo falar, ter um dizer na sua língua própria, né? Singular, ou um sentido para uma desterritorialização absoluta, né? Que vai sempre se processando, né? Nas várias desterritorializações que venham a ocorrer. Mas ela tem que dar um sentido, uma direção, melhor dizendo, né? Não um sentido, acho, uma direção, para daí não se perder. Aí seria, talvez, aquela ideia de prudência, né? Da esquizoanálise ali, né? Uhum. Mas me passa por aí, não? É importante você evocar a questão da linguagem, porque a questão da linguagem foi a primeira possibilidade do Deleuze usar o conceito de corpo sem órgãos. Ele diz, a princípio, o seguinte: o esquizofrênico, o psicótico de hospital, né, é aquele que padece pela linguagem. Digamos que o esquizofrênico, gente, ele para de separar o significado do significante. Ele não consegue mais juntar a coisa ao significado da coisa. Ou a imagem acústica que nomeia a coisa e o significado da coisa. Então, o esquizofrênico, ele recebe a linguagem no corpo como se fossem alfinetes entrando pela pele, ou pedras ricocheteando no corpo dele. As palavras, como ele não entende, ele sofre delas. Eu lembro uma vez, numa bad trip com cogumelo que eu tive, em que eu ficava repetindo a palavra poço, só que eu não sabia o que ela significava, só que eu me sentia dentro de um poço. Eu me sentia oprimido, eu me sentia num lugar escuro. Só que eu ficava repetindo e aquela palavra soava na minha boca desusada. Eu não sabia o modo de usá-la. Eu não sabia o que ela correspondia e, no entanto, eu senti o afeto do que é estar no fundo do poço. Então, é assim que o esquizofrênico sente a linguagem. A linguagem o possui. Ele sente como uma força de penetração. E esse corpo esquizofrênico, Deleuze chama de corpo coador. Ou seja, um corpo coalhado de buracos. É um corpo perfurado, ele não tem uma integridade, ele não tem a superfície de sentido que separa as palavras e as coisas. O conceito de corpo sem órgãos, então, surge como um revirão desse corpo coador, desse corpo desagregado. O corpo sem órgãos seria um corpo pleno que surge a partir do desabamento, como um revirão do desabamento. E aí o Deleuze dá o exemplo do Artaud, que cria as palavras sopro e as palavras grito. Ou seja, como ele padecia da linguagem, do significado da linguagem, que ele não conseguia acessar, ele passa a criar uma linguagem tonal. Não é mais uma linguagem que parte do significado, mas parte do tom, parte da sonoridade das palavras.
Então ele inventa uma linguagem que parece aquela linguagem da criança, ou aquela língua dos anjos, que as pessoas nas igrejas evangélicas desse tipo falam, né? Aquela língua que parece uma língua estrangeira, mas que não tem significado correspondente em língua nenhuma. É o balbucio. É algo semelhante a um balbucio. E não deixa de ser, no caso do Arthur, uma microlíngua inventada, né? que ele cria e que dá um sentido para a esquizofrenia. Ela não se, apesar de que ele teve todo um embate, claro, né? com toda uma situação de social, né? Mas ele consegue daí escrever, consegue fazer uma produção, uma ação mais sublime, digamos assim, né? a partir dessa microlíngua, né? me parece. O Arthur ele desenvolve na literatura o significado também, obras com significado, mas essa língua, essas palavras sopro e palavras grito são palavras que não significam nada, em língua nenhuma. Né? É algo apenas tonal. Ou melhor, tônico. Né? Em termos de linguagem, a gente fala de tônico. Eu diria que a linguagem do Arthur, as palavras sopro e as palavras grito, que são tônicos, correspondem ao tonal do Van Gogh. É quando os limites passam a ser desfeitos em nome de uma espécie de vapor, uma espécie de convulsão. Né? Eu diria que o Arthur vai na linguagem ainda mais longe que o Van Gogh na pintura, porque, de fato, ele desfaz totalmente o limite. No Van Gogh, a gente ainda vê os contornos. Talvez o Arthur esteja mais próximo do Francis Bacon, né, que é o pintor expressionista, que vai ainda mais longe que o Van Gogh nessa desterritorialização, nessa descodificação das formas. É semelhante também, gente, ao que tem em algumas práticas indígenas, os cantos, os ícaros, que também não significam, mas atingem essa espécie de arenga, de balbucio. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, mas é uma repetição. A Maria Sabina tem umas arengas desse tipo, né? É uma repetição de sons assim muito simples e que variam muito pouco às vezes, né? Mas que vão atingindo as pessoas não nesse plano dos significados culturais, sociais, mas num plano intensivo. É no plano da frequência. É a frequência do som. Os mantras têm essas Também, características. também, exato. Isso acontece bastante também em danças circulares, né? Em várias tradições, que geralmente são danças que se repetem e que tem um mantra até no movimento mesmo, né? Das danças, dos corpos. Né? Sim. Talvez essas pessoas que desenvolvem, enfim, que canalizam esses cantos, é como se elas tivessem acesso a uma linguagem que está para além do humano, que está para além apenas das relações humanas. Então, ele não conecta com uma palavra, por exemplo, Deus, cura, o bem, uma palavra que tem um significado social e que, repetida, pode produzir uma espécie de sugestão. Não, ele acessa uma frequência que toca de uma determinada maneira num corpo, mas toca para além do significado, toca enquanto corpo e encontro de corpo. Porque a palavra ela tem uma frequência, ela é uma onda. Ela pode virar de novo, para usar o seu modo, né, de usar a física, é como se essa onda virasse de novo partícula ao atravessar um corpo. E isso sucessivamente, isso acontece, né? Imagino que acontece toda hora, né? Essa dualidade, né? Dizem que na língua sânscrito, né, em sânscrito, todas as palavras, todos os sons têm também frequências, né, correspondentes estudadas, assim, frequências sagradas, eles dizem. As línguas, não a gramática ocidental, né, que é já toda ela, sujeito, predicado, objeto, né, mas as orientais já têm
né? Elas são simbólicas, né? Elas têm um conceito, né? Em cada termo, na própria linguagem, né? Elas têm como se fosse uma ação mesmo, né? Talvez venha daí aquela ideia de que no princípio era o verbo, né? Sim. Das línguas mesmo, né? E é por isso que o Deleuze pode dizer também que a linguagem não comunica, ela comanda, né? Porque é uma força que age sobre os corpos. Tem alguns documentários sobre a Segunda Guerra, eu já comentei isso aqui, em que tem discursos do Hitler. E ali a gente vê que os discursos têm tanto mais força quanto mais delirantes, né? Tem uma força hipnótica ali, que mesmo a gente não entendendo a língua, a gente percebe, né? São afirmações muito simples, muito repetitivas, que ficam batendo na cabeça das pessoas, né? Que em um contexto coletivo, sendo usados símbolos, né? E tudo mais, músicas, né? Isso vai criando aí justamente um invólucro psíquico, uma captura do coletivo. Então a linguagem, ou ela salva e mata, ou ela ou salva ou mata, né? Ou ela nos perde ou ela nos cura. Nessa linha, assim, tem um filme bem interessante chamado Onda. Não sei se você já assistiu. É um filme que foi baseado numa experiência feita, não sei se foi na Alemanha ou na Inglaterra, nos Estados Unidos mesmo, não lembro agora. Mas uma experiência de que as pessoas começam a praticar uma coisa coletiva, né? E gerando, então, um invólucro psicológico, né? Digamos assim, que depois toma conta. E é bem interessante, chama Onda. Eu acho que isso dá a ver essa dimensão fascista da linguagem, né? Como que muito facilmente a gente é capturado. Mas, assim, digamos que há enunciados fascistas e enunciados revolucionários, né? O grande problema é quando o enunciado revolucionário ele fica tão fixado que aí ele se torna, então, fascista, né? Digamos que o dizer não pode parar. Se o dizer virou dito, ele perdeu a mobilidade, a prática, a flexibilidade, a ética. Até dá para pensar no marxismo, né, o stalinismo lá, por exemplo, em relação ao Marx mesmo, né, ao marxismo. Né? O Stalin virou outra coisa, né, na Rússia e tal, que ela acabou se fixando, né? Sim. É como que um devir revolucionário é capturado aí por um aparelho de Estado, né? Por um que centraliza, que burocratiza. Bom, vamos ler um trecho aqui do Antiédipo agora. Vocês lembram se a gente está na página 189 ou na 191? A gente chegou a ler investimento e desinvestimento de órgãos. Eu acho que é a página 189, investimento e desinvestimento de órgãos. Certo. Vou fazer a leitura, então. É um trecho bem difícil, viu, gente? Mas a gente vai tentar, enfim, discernir algumas coisas aqui. As nossas sociedades modernas, ao contrário, procederam a uma vasta privatização dos órgãos, que corresponde à descodificação dos fluxos tornados abstratos. Então, aqui eles estão opondo a privatização dos órgãos nas sociedades modernas à coletivização, sobre a qual a gente estava falando nas sociedades selvagens. Nas sociedades selvagens, os órgãos são coletivos. Nas modernas, eles são, então, privatizados. Essa privatização dos órgãos corresponde também a uma descodificação dos fluxos, porque os fluxos antes eram codificados, o que podia e o que não podia passar. Fluxos, por exemplo, de terras, de sangue, de riquezas. Agora esses fluxos são descodificados
e tornados abstratos. Como? Por meio do capital. Os valores não são mais codificados em terra, ouro, diamante, sangue, família. Agora o valor é tornado abstrato no capital. Então, a privatização dos órgãos corresponde a uma descodificação dos fluxos, tornados abstratos. Sigo. O primeiro órgão a ser privatizado, colocado fora do campo social, foi o ânus. O ânus foi quem deu seu modelo à privatização, ao mesmo tempo em que o dinheiro exprimia o novo estado de abstração dos fluxos, donde a verdade relativa das observações psicanalíticas sobre o caráter anal da economia monetária. Mas a ordem lógica é a seguinte: os fluxos codificados foram substituídos pela quantidade abstrata, desinvestimento coletivo dos órgãos, em conformidade com o modelo do ânus, constituição de pessoas privadas como centros individuais de órgãos, e funções derivadas de quantidade abstrata. É preciso até dizer que, se o falo tomou nas nossas sociedades a posição de um objeto separado, que distribui a falta às pessoas dos dois sexos e organiza o triângulo edipiano, é o ânus que o separa. Assim é ele que suprime e sublima o pênis, numa espécie de Aufhebung, constitutiva do falo. A sublimação está profundamente ligada à analidade, mas não no sentido em que esta, por lhe faltar outro uso, forneceria uma matéria para sublimar. A analidade não representa o mais baixo, que seria preciso converter num mais elevado. É o próprio ânus que passa para cima, o que ocorre nas condições de sua exclusão do campo, condições que teremos de analisar, e que não pressupõe a sublimação, pois é esta que, ao contrário, deriva delas. Não é o anal que propõe a sublimação é que é inteiramente anal. Assim, a crítica mais simples que podemos fazer à sublimação é dizer que ela não nos faz sair da merda. Só o espírito é capaz de cagar. A analidade é tanto maior quanto mais desinvestido estiver o ânus. A essência do desejo é certamente a libido, mas quando a libido devém quantidade abstrata, o ânus, elevado e desinvestido, produz as pessoas globais e os eus específicos, que servem de unidade de medida para esta mesma quantidade. Artaud diz bem: este cu de rato morto, suspenso no teto do céu, donde sai o triângulo papai, mamãe e eu, o uterino, mãe, pai, de um anal furioso, de que a criança é apenas um ângulo, esta espécie de revestimento eternamente pendente sobre uma coisa qualquer, que é o eu. Todo Édipo é anal, e implica um sobreinvestimento individual do órgão para compensar o desinvestimento coletivo. Eis porque os comentadores mais favoráveis à universalidade do Édipo reconhecem, no entanto, que se encontram nas sociedades primitivas os mecanismos ou atitudes que o efetuam na nossa sociedade. Nenhum superego, nenhuma culpabilidade, nenhuma identificação de um eu específico com pessoas globais, mas identificações sempre parciais e de grupo, segundo a série compacta e aglutinada dos seus antepassados, segundo a série fragmentada dos camaradas ou dos primos. Nenhuma analidade, se bem que haja, porque há o ânus investido coletivamente. Então, o que resta para fazer Édipo? A estrutura, isto é, uma virtualidade não efetuada? Será preciso acreditar que Édipo universal assombra todas as sociedades, mas exatamente como o capitalismo as assombra, isto é, como o pesadelo ou angustiado pressentimento de que seria a descodificação dos fluxos e o desinvestimento coletivo de órgãos, o devir abstrato dos fluxos de desejo e o devir privado dos órgãos?
Bom, o que eu entendo disso aqui, gente? Me parece que, na medida em que há um desinvestimento coletivo dos órgãos e uma descodificação dos fluxos, ocorre ao mesmo tempo uma privatização dos órgãos, já que eles são desinvestidos coletivamente, e uma descodificação dos fluxos por meio de quantidades abstratas, isso é, das cifras, do capital, da moeda. A moeda é descodificação de fluxos porque ela é uma espécie de equivalente geral. Os valores não estão mais numa certa medida de ouro, não estão mais numa certa quantidade de terra, não estão mais no sangue de determinada linhagem. Agora, todos os valores são convertidos no capital, esse equivalente geral, esse fluxo abstrato. Ainda mais abstrato. E aí, o que acontece com a privatização dos órgãos? Ora, o primeiro órgão que seria privatizado é o ânus. Então, ele é desinvestido coletivamente, dado que antes ele era investido, e é então privatizado. Mas olha que coisa que ocorre nessa operação. A analidade é tanto maior quanto mais desinvestido estiver o ânus. A essência do desejo é certamente a libido, mas quando a libido devém quantidade abstrata, o ânus, elevado e desinvestido, produz as pessoas globais e os eus específicos, que servem de unidade de medida para esta mesma quantidade. Então, quando o ânus é desinvestido coletivamente, ele é elevado e produz as pessoas globais e os eus específicos. Deleuze e Guattari estão dizendo aqui que é a privatização do ânus, que é no momento em que a gente torna privado e desinveste o ânus coletivamente, é sobre essa analidade que são constitutivas as pessoas globais, ou seja, a nossa unidade enquanto pessoa, a unidade do eu. Antes, os órgãos eram pertencentes à coletividade, à sociedade como um todo. Agora, quando o ânus é de cada um é diferenciado dessa coletividade. Eu até achei curioso, João. Uma vez eu escrevi, muito jovem, as frases que estava fazendo, e apareceu a propriedade privada. Como é que é? É a privada do homem. A propriedade privada é a privada do homem. Isso foi uma frase. Vai bem nessa linha, né? Pois é, eu estou achando curioso. E olha o que eles dizem aqui mais adiante. Todo édipo é anal e implica um sobreinvestimento individual do órgão para compensar o desinvestimento coletivo. Então, o que acontece? Se há um desinvestimento coletivo, há um sobreinvestimento do ânus em que lugar? Ligado ao dinheiro, ao capital? A retenção. É a retenção das quantidades abstratas que cria a impressão de que somos um eu global que que vê no dinheiro o valor a ser investido na vida. Então, A há uma... retenção de fezes, né? retenção do dinheiro, na verdade, né? As fezes é o modelo da retenção, mas, na verdade, é a retenção de tudo. Tem a ver aqui com a autoconservação. O eu tem a ver com a autoconservação. E a autoconservação, em algum momento, passa por essa retenção. Né? Achamos que temos que reter as riquezas, reter os fluxos para sobreviver. E é sobre esse modelo de sobrevivência individual, egóica, que há um desinvestimento coletivo dos órgãos e um sobreinvestimento individual. E uma prisão de ventre. Sim. Que tem a ver com essa retenção de fluxos, né? Com essa vida privada, né?
E olha o que eles dizem aqui sobre os selvagens. Nenhum superego, nenhuma culpabilidade, nenhuma identificação de um eu específico com pessoas globais, mas identificações sempre parciais e de grupo, segundo a série compacta e aglutinada dos antepassados, segundo a série fragmentada dos camaradas ou dos primos. Então, na sociedade primitiva, gente, a subjetividade é múltipla. Ela responde a séries. Séries de quê? De hierarquias, de parentesco, de classe, de sangue. Então, as identificações são parciais, são de grupo, são séries. É a aglutinação de antepassados. Então, não há eus globais, eus individuais, mas eus coletivos, multiplicidades, que conectam diretamente com esse campo social. E dá para dizer, João, que essas séries também são de argumentações. Acho que o Pierre Clastres que usa um pouco isso, que existia, né, um fluxo de muitas argumentações até nas coisas dos círculos lá, das tribos, né, da roda do fumo lá, do cachimbo, da paz. Muitas argumentações. Eu não sei se eu entendo bem esse uso do argumentações, mas digamos assim que certamente proposições ou expressões que implicam esses pontos de vista, né? Digamos assim, os devotos de Moloch Sim. propõem o que esse afeto convoca. Os devotos de Tanit propõem o que esse afeto convoca, né? Então são expressões parciais, né? São séries parciais que falam a partir de um acontecimento, de um afeto, de uma filiação. E isso é compartilhado, assim, em termos de grupo, né? Me parece que aquela questão do arro, quando os índios estão nas rodas, eu participei de alguns trabalhos assim de roda de cachimbo, pitanguá, né? Então a expressão arro é quando todos estão naquela mesma convergência, aquela composição, né? O arro que eles usam para elevar a fala e dizendo de um acordo, né? De uma congruência ali, né? Uma aliança. Essa correspondência pela linguagem, né? Como poderia ser uma tatuagem comum que diversas pessoas fazem, que estão participando, que estão em tal hierarquia, né? Então, vejam que a linguagem aí serve para compartilhar certos afetos, certas relações com uma divindade ou com um acontecimento, né? Para marcar certa passagem. O Deleuze e o Guattari terminam aqui esse trecho por fazer uma pergunta que eles deixam com uma sugestão. Né? Então, eles perguntam, então o que resta para fazer Édipo? Eles estão fazendo uma pergunta sobre as sociedades primitivas. Né? A estrutura, isto é, uma virtualidade não efetuada, será preciso acreditar que Édipo universal assombra todas as sociedades, mas exatamente como o capitalismo as assombra? Isto é, como o pesadelo ou o angustiado pressentimento do que seria a descodificação dos fluxos e o desinvestimento coletivo de órgãos, o devir abstrato dos fluxos de desejo e o devir privado dos órgãos. Então, eles estão sugerindo que Édipo, assim como o capitalismo, está desde o início, está presente desde o início, como um risco que as sociedades primitivas tentavam conjurar. Essas sociedades que o Pierre Clastres estudou contra o Estado, não é que o Estado não existisse, o Estado era uma ameaça sempre presente, assim como Édipo. E o que essa ameaça é uma ameaça de quê? Do devir abstrato dos fluxos e do devir privado dos órgãos.
Ou seja, enquanto essas sociedades têm os órgãos coletivos e têm fluxos determinados, o risco incessante que elas correm é passar por um devir privado dos órgãos e por um devir abstrato dos fluxos. É isso que elas tentam conjurar, digamos assim, tirando o poder de um líder, por exemplo, criando mecanismos para não dar poder a determinado líder, a determinado fluxo específico, coletivizando os órgãos. Aí eu consegui fazer de novo aquela relação entre partícula e onda, né, coletivizar os órgãos, esse fixar, é quando fica na partícula, né? Fixou um lugar de poder, né? Enquanto que o fluxo, né, ele permite essa, então, a não caracterização do Estado, né, para não fixar o poder, ele permite um poder mais tipo onda, né, de fluxos mesmo, poder que acontece mais situacional, né? Pode ser? Eu acho que tanto a sociedade primitiva, né, os selvagens aqui, quanto os modernos, eu acho que o esquizo do Deleuze-Guattari, essa figura conceitual que eles propõem, não é nem o primitivo e não é nem o moderno, sabe? Eu acho que ainda é outra coisa, porque o primitivo ele passa por essa codificação em que os órgãos são coletivos. Então há uma crueldade imensa aí. Por exemplo, as mulheres não têm a condição de escolha sobre o próprio ventre, sobre a possibilidade de ter ou não filhos. Elas não têm essa condição de escolha ali na sociedade selvagem. Porque o órgão dela é coletivo, o órgão dela não pertence a ela não tem essa escolha. Existem algumas sociedades, como, por exemplo, essa sociedade, as cidades fenícias, né, em que existiam certos templos em que as mulheres eram consagradas a uma prostituição sagrada. Então, o corpo delas não pertencia a elas, pertencia à deusa. E a deusa exigia que elas prostituíssem o corpo delas em determinada época do ano, em determinados solstícios, por exemplo. Então, digamos assim, que não há uma força ativa e singular que está podendo avaliar o tempo todo sobre si. Né? Esses corpos são tomados por poderes, por identificações parciais, por séries, aos quais eles têm que reproduzir. O capitalismo, o que ele faz? Ele privatiza os órgãos, então esse corpo é meu, eu tenho direito sobre ele. Só que, junto com essa privatização dos órgãos, há uma descodificação dos fluxos de desejo e o investimento no capital. Então, é como se a gente passasse a achar o seguinte, que vamos conquistar a nossa liberdade tendo um corpo individual e tendo muito dinheiro, e trabalhando e conquistando esse equivalente geral para ter um poder sobre as outras pessoas. Né? Com isso, o que a gente perde? A gente perde uma dimensão extrapessoal dos fluxos, ou seja, o meu corpo, por mais que eu possa buscar a condição de escolha sobre ele não é apenas meu. Os meus órgãos têm implicações com outros órgãos, têm implicações com o campo social. E, ao mesmo tempo, o capital, ele catalisa todos os valores. Ele cria uma espécie de... Ele absorve os valores, ele absorve os sentidos. E a gente passa a acreditar que só vai obter o sentido, o valor, através do capital. Então, há uma espécie de... O capital se torna um objeto miraculante. A gente tem a ilusão de que só através dele a gente vai conquistar a intensidade. Assim como a gente tinha uma espécie de ilusão sobre os códigos primitivos. Como se só no código eu pudesse viver, como se só no código pudesse haver sentido para a existência.
Então, tudo para dizer o seguinte, que a codificação primitiva e essa descodificação relativa do capitalismo, tanto uma quanto a outra implicam que a nossa condição de escolha é suprimida. Num lugar pelo coletivo, pelas famílias, pelos grupos, e na outra pelo capital, e pelo capitalismo enquanto mega máquina aí. Só um questionamento, então, João. No primitivo, as codificações das séries e tudo mais, mas também traz ali uma extra pessoalidade, né? Nessas codificações. Das séries e tal. Vem de um conjunto, de uma... Uhum. De novo, é aquela questão, Paulo, do que é derivado e do que é originário, né? Digamos assim, se eu respondo a esse extrapessoal, a esse mandamento dos deuses, de olhos fechados para a minha singularidade, então eu estou num domínio muito mais do campo social e do recalcamento da pulsão. Mas se essa pulsão, enquanto força originária, ela pega essas imagens dos deuses e as coloca no lugar delas, isto é, como derivadas, como imagens da pulsão, aí sim, eu acho que há um uso pulsional da linguagem, dos deuses, da cultura. Seria uma imanência, né? Um Exato. movimento imanente. Exato. Um transcendental. Tá. Aquele livro do Artaud que eu citei aqui há uma semana atrás, acho, o Heliogábalo, o anarquista coroado, ali o Heliogábalo, ele faz um uso dos deuses que é pulsional, porque ele não subordina-se aos mandamentos dos deuses. É a pulsão dele que subordina os nomes dos deuses a uma anarquia. Há uma espécie de caos dos elementos. O sol, a lua, o sangue, o sexo, as paixões. Então, esses nomes dos deuses não vêm de um extrapessoal que o coloniza através de proposições dadas pelas gerações passadas. Né? Ele revira o nome dos deuses, ele atualiza, ele encarna esses deuses. Né? Ao mesmo tempo, ele se consagra ao sol e ele toma a violência do próprio sol, a crueldade do Deus. Mas desde as exigências dele, digamos assim, que tem a ver ali com um esquizo enquanto processo. Né? Ele, por exemplo, oscila nos limiares entre o homem e o Deus, entre o homem e a mulher, entre o eu e o outro. Por isso que ele tem relação com o esquizo aqui. Como esse que sabe partir, como esse que não é limitado, como esse que não é fixado numa imagem, numa identidade, numa forma. O grande problema é que o juízo de Deus, esse que atribui os nomes, os significados, os símbolos sobre os corpos, ele quer usar esses símbolos para fixar os interditos e as prescrições dos corpos. Por isso que os corpos precisam encontrar para si a sua língua menor, para que a língua seja revertida a favor deles. Eu vou criar minha liberdade pela língua. A língua é um lugar de criação da liberdade, de exercício dessa liberdade, de condição de escolha. Antes de tudo, a gente precisa descolonizar as palavras. Elas estão gastas demais, elas estão usadas. Então, vindo aqui nessa nota, na página 190, se está discutindo o termo hegeliano da Aufhebung, né? Supressão, sublimação.
Então, tá se falando aqui em termos do ânus, né? Como que o ânus, supostamente no complexo de Édipo, pela leitura freudiana, ele seria sublimado, né? Mas nesse termo Aufhebung, a supressão e a sublimação implica que se supera conservando. Ou seja, é uma supressão apenas aparente do ânus. Se o ânus é suprimido enquanto uso coletivo, ele passa a ser usado, agora conservado, nesse lugar que ele representa uma das ações mais elementares do eu capitalista, a retenção dos fluxos. A retenção dos fluxos para um eu individual, para uma pessoa global. É por isso que o eu moderno, que o eu capitalista é constituído pela analidade, ele é subjetivado pela analidade, porque a analidade aqui é o modelo da retenção, é o modelo da autoconservação, é o modelo da identificação a um eu, para que ele possa melhor se autoconservar. A analidade aqui, a autoconservação, o eu, é todo o contrário do devir, da transformação, da soltura, da retenção, né? Da passagem. Então, eles estão falando de analidade aqui e entendam como retenção dos fluxos, como constituição de uma pessoa global. O Freud falava sobre esse caráter anal da criança, né? Esse caráter anal é uma fase em que a criança começa a disputar o poder com a mãe. Ele entende que, retendo as fezes, ele conquista um poder sobre a mãe. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Passamos a acreditar, quando adultos, que, retendo o dinheiro, a gente tem um poder sobre o outro. A gente tem uma previsibilidade sobre o tempo, sobre o devir. A gente estancaria a passagem do tempo, a morte, o risco. Tremendo engano, né? Digamos que na sociedade capitalista o céu é ganho por meio do acúmulo do dinheiro, né? É essa a grande ilusão capitalista. É por isso que se acumula as grandes fortunas, né? É como se fosse ganhar o céu, ou o céu fosse, enfim, calculado por essas quantidades abstratas que se acumula, né? Porque assim, a pessoa vai morrer e vai deixar aquilo, às vezes para ninguém, às vezes não tem descendentes, né? Não tem filhos, às vezes vai doar, às vezes ela não vai ter para quem deixar aquilo. Então, assim, qual é o sentido do acúmulo dessas quantidades? Segundo Agamben, Deus é o dinheiro na sociedade capitalista. Então, esse acúmulo é o equivalente ao acúmulo de virtudes do homem, do cristão. Uma espécie de ilusão de que a gente se salvaria de alguma maneira por essa via, né? E por isso eles estão fazendo foguete, né, para ir para Marte. É ainda esse desejo, né, de conservação que destrói, né, e busca consumir outro lugar, né, e busca se apropriar de outra terra. Bom, gente, o que eu queria trazer hoje é isso. Se vocês tiverem mais questões, a gente
Pode ficar conversando mais um pouco. Está ficando mais clara essa codificação primitiva que se dá sobre o corpo, essa coletivização dos órgãos, essa diferença com a sociedade moderna, que implica a privatização dos órgãos e a descodificação dos fluxos? Isso é obscuro para mim também. Assim, eu acho que é a terceira vez que eu estou lendo o Anti-Édipo e a gente precisa ler, reler, porque tem partes aqui que abrem espécies de janelas assim, para a gente. A gente faz uma primeira leitura superficial, não entende nada. Faz leitura marcando aquilo que chama a atenção e volta nas marcações depois, que vão abrindo espécies de janelas, que nos permitem avançar um pouco, que nos permitem pensar um pouco e refletir sobre o que eles estão dizendo, né? Não somente ler e passar para frente. Eu não entendo tudo, vocês veem que tem trechos que eu não volto, porque, enfim, eu não vou ficar batendo cabeça aqui, né? Mas aquilo que abre algum sentido para mim, eu tento estirar um pouco mais o sentido, né? Ir um pouco mais longe. Bom, para a semana que vem eu vou sugerir que a gente leia da página 191 a página 194. A gente vai seguir falando aí sobre a máquina territorial primitiva e vai discutir um pouco a ideia do Nietzsche, né, da mnemotécnica, que tem a ver com essa marcação da memória no corpo também. E em breve a gente vai começar a ver algumas coisas também sobre a sobrecodificação bárbara, né? Essa outra máquina territorial, essa segunda máquina territorial. Bom, se alguém quiser buscar os livros que eu citei hoje, foram Salambô, do Flaubert, e o Heliogábalo, do Arthur. Recomendo muito esses dois livros, são obras muito boas. Tem alguma editora específica desses livros? Por exemplo, o que você leu, de qual editora? Chama Editora Max Limonade, o do Flaubert, né? É essa capa aqui, ó. Não sei se dá para ver. Limonade? Max Limonade. Limonade. É uma capa com uns hieróglifos egípcios assim no fundo. Uhum. Egípcios, né? Ou fenícios, acho. E o Hélio Gabo? Do Arthur? Tá, Hélio, né, de sol, Heliogábalo. Sol. O anarquista coroado. E da editora? E o do Foucault? Desculpe. A editora eu não lembro, eu vou ter que ver depois, porque ele não está por aqui. Vou ter que olhar depois, aí eu passo lá no grupo. É para acompanhar bem direitinho junto com o professor. Ah, tá bom.
Eu acho que a Rosane perguntou do Foucault. Foucault. É um texto que chama As Utopias do Corpo. Dá para O achar, livro chama isso aqui. dá para achar ele em PDF, mas se você for comprar o livro, são 2 textos que vêm juntos, as Utopias do Corpo e as Heterotopias. Tá bom. Tá, obrigada. Bom, gente, boa noite, então.